Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Sei que tá frio, e sei que também não é fácil, difícil levantar de manhã, mas nós estamos aqui porque o Senhor permitiu que estivéssemos aqui, amém? E nós estamos aqui porque temos motivos para adorarmos ao Senhor, temos motivos para exaltarmos a Ele e o glorificarmos. E esse é o propósito da nossa existência. Amém? Eu queria compartilhar com os irmãos uma breve reflexão. E é possível que você já saiba aquilo que eu vou mencionar hoje aqui, mas nós não devemos nos cansar de ouvirmos as mesmas coisas, porque essas verdades que nós ouvimos a respeito de Deus, elas vão ser internalizadas no nosso coração de maneira que haja transformação genuína, não apenas na nossa vida externa, mas no nosso interior, na nossa mente. Amém? É por isso que Paulo ele diz que nós devemos renovar a nossa mente todos os dias. E essa renovação ela se dá por meio da palavra de Deus. Amém? Gostaria de ler com vocês o texto de Efésios, capítulo 1. Efésios do capítulo 1, do versículo 1 até o 12. Uma das músicas que foram cantadas, que nós cantamos, fala sobre que a verdade, ela sempre vai reinar. Amém? E é essa verdade que nós precisamos que reine em nossos corações. Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, ao qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Amém? Bendito seja o Senhor, ó Deus, pela tua palavra. Essa é a verdade que vence o mundo, essa é a verdade que derrota todo e qualquer argumento, Pai, humano. Essa é a verdade que nos liberta, Pai. Essa é a verdade que transforma a nossa vida, essa é a verdade que nos purifica. E que todas essas verdades, ó Deus, que estão aqui na tua palavra, que ela venha transformar o nosso coração de maneira que glorificamos o teu nome. De maneira, ó Pai, que a nossa vida seja usada para a glória e para o louvor do nome do Senhor. Eu oro para que o Senhor venha ministrar os nossos corações de maneira clara e que saiamos daqui, ó Pai, abençoados, renovados, santificados, transformados, Deus, para a glória e para o louvor do teu nome, no nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Eu gostaria de fazer uma breve visão panorâmica da carta de Efésios, mas o que eu gostaria de conversar realmente com vocês é a respeito de razões que nós temos
para glorificarmos a Deus. Existem razões que você tem e que você consegue pensar e que isso te leva a glorificar o nome do Senhor Jesus, que te leva a exaltar o nome de Deus. É sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Então, a carta de Efésios, ela foi escrita mais ou menos no ano 60 e 63 depois de Cristo, e ela foi destinada aos efésios, e não apenas a eles, mas a todas as igrejas daquela região, e também foi destinada a nós, que hoje temos acesso à palavra de Deus, que temos acesso a essa carta tão preciosa. E Paulo, ele estava na prisão, em um lugar não muito legal de estar, não é mesmo? Mas de dentro, mesmo estando nesse lugar, Paulo, isso não prende Paulo, isso não faz com que Paulo seja paralisado em anunciar a palavra de Deus. Mesmo assim, ele, usado pelo Espírito Santo, ele escreve essa carta de Efésios. A cidade de Éfeso, ela era amplamente conhecida por sua estrutura monumental, por seu porto movimentado e sua economia próspera, alimentada pela indústria e pelo comércio. Mas tudo isso tinha uma estreita ligação com a sua vida religiosa. E em Éfeso, acredito que a gente já ouviu falar sobre isso, ficava o grande templo da deusa Diana, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Mas apesar da oposição e dos pagãos, por ser uma cidade pagã, e também por ser ter a economia muito bem estruturada, e é muito fácil, quando a gente está, ou quando o país está economicamente bem, ser independente. Então, eles não precisavam de Deus. Mesmo assim, a igreja de Éfeso, ela entrou para a história como uma comunidade fervorosa em seus primeiros anos, e que mesmo tendo perdido o entusiasmo inicial com o tempo, jamais abandonou o zelo pela obra do Senhor. A gente vê o relato ali em Apocalipse do capítulo 2. Ela era uma cidade pagã, mas ali, naquela cidade, o evangelho foi anunciado, a igreja, ela cresceu, pessoas se converteram a Cristo Jesus. O propósito dessa carta é conscientizar os crentes acerca de seus privilégios e compromissos como igreja em Cristo. E o tema predominante na epístola é a posição da igreja em Cristo Jesus, isto é, a unidade de todos os crentes em Cristo Jesus. É nesse sentido que a mensagem da carta de Paulo aos Efésios traz uma importante compreensão acerca do ministério da igreja, acerca do nosso ministério e da nossa função, dos nossos privilégios e dos nossos deveres como igreja de Cristo Jesus. Alguns possíveis assuntos que são abordados nessa carta fala a respeito da igreja de Cristo, fala sobre os deveres e privilégios, como eu falei, daqueles que foram chamados por Cristo Jesus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que nós fomos chamados por Cristo. Sobre a conscientização da nossa identidade em Cristo Jesus. Paulo mesmo, quando ele inicia essa carta, ele diz: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Paulo, ele sabia quem ele era. Ele tinha uma identidade em Cristo Jesus. Ele era Paulo, não só Paulo, mas servo de Cristo Jesus. E ele escreve também para uma igreja que tinha uma identidade. Ele diz aos santos e fiéis que em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Essa é a nossa característica, a nossa identidade. Eu poderia perguntar: quem é você? Quem somos nós? Qual a nossa identidade? Qual a sua identidade em Cristo Jesus? Ele fala também a respeito dos cristãos aqui neste mundo. Ele fala a respeito da santificação, fala a respeito do casamento, fala a respeito da criação de filhos, como viver em sociedade. Ele fala também sobre batalha espiritual, acho que tema que está sendo ministrado na EBD, né? Mas essa, resumidamente, a carta os assuntos que são abordados e sobre essa carta. Mas eu gostaria de refletir com vocês sobre razões para glorificarmos a Deus. Nesse capítulo de Efésios, nós podemos observar 3 ações completas que Cristo ele fez por nós, e por isso nós devemos glorificá-lo, e por isso nós devemos louvá-lo. A primeira ação
de Deus, nesse texto que nós encontramos, é que Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais eternas. Ele fala que nós fomos abençoados com todas as sortes de bênção. Diz ali: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E ele está falando de uma região celestial, ele fala de uma realidade espiritual que nos cerca, uma realidade espiritual que está sobre nós, e que nessa realidade espiritual todos nós somos abençoados. Mas que bênçãos são essas que nós fomos abençoados e que isso leva a igreja, leva o ser humano a glorificar o nome de Deus? Queria compartilhar algumas dessas bênçãos. Primeiro, a redenção. Cristo, Ele nos redimiu dos nossos pecados. E para isso precisamos entender que, por causa do pecado de Adão, todos nós nascemos pecadores. Todos nós temos o pecado enraizado no nosso coração. A nossa natureza, ela foi corrompida por causa do pecado. O próprio Deus observa lá em Gênesis que Ele viu que o coração do homem era totalmente corrompido e o desejo do seu coração era inclinado para o mal. E o pecado, ele é um fardo terrível que é mandado embora quando o pecador, ele se volta a Cristo Jesus. E essa é uma das bênçãos que nós recebemos. Ele levou embora o nosso pecado ali na cruz. Ele nos redimiu. Isso significa que nós recebemos libertação. Isso significa que nós recebemos salvação. E nós nascemos de novo. Ele nos resgatou. Ele nos tirou de um cativeiro onde nós estávamos aprisionados. Efésios também vai falar sobre isso, que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Capítulo 2, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, e assim ele vai falando sobre a maneira como nós vivíamos. Cristo, Ele nos redimiu, nós fomos redimidos, e essa é uma bênção que leva-nos a glorificarmos o nome de Deus. A segunda bênção é que Ele nos adotou como filho. Deus, Ele já havia resolvido que nos tornaria, diz o versículo 5, seus filhos por meio de Cristo Jesus, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Outra bênção é a justificação. Deus, Ele nos, por causa do pecado, Ele nos livrou da condenação do pecado. Por causa do sacrifício de Jesus, Ele nos livrou da condenação do pecado e nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, e Ele ofereceu de uma vez por toda o sacrifício que nos livrou de todo o pecado, de todas as amarras, de todas as prisões que estavam sobre nós. E Deus, em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, diz a palavra de Deus, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Romanos 3, 24 a 26 vai falar sobre isso. Outra bênção que nós recebemos é a regeneração. Nós nascemos de novo. Deus, Ele mudou a nossa mentalidade, quando Ele diz que os desejos do coração do homem, a intenção do coração do homem era totalmente voltada para o mal. Ele mudou isso em nós. Agora nós desejamos a Deus. Agora nós desejamos as coisas de Deus. Agora nós desejamos ler a sua palavra, agora nós desejamos louvá-lo, nós desejamos orar a Ele, buscar a sua presença. Isso não foi porque nós resolvemos fazer isso, não. Porque nós decidimos fazer isso, não. Cristo Jesus, por meio do seu Espírito Santo, tocou o nosso coração e nos levou de volta para Ele. Porque não há salvação além de Jesus. Não há salvação fora de Jesus, somente no nome de Jesus há salvação. E se não fosse por Ele, se não fosse por sua graça, nós estávamos ainda distantes de Deus. Nós fomos regenerados, Deus transformou a nossa mente, o nosso coração, e nos levou de volta para o caminho, para o propósito de Deus. Outra bênção que nós recebemos foi a santificação, que é esse processo que nós estamos vivendo até a volta de Jesus, onde nós seremos transformados. João vai dizer que ainda não somos o que nós deveríamos ser,
Nós ainda não somos aquilo que Deus ele quer que sejamos, que é a imagem e semelhança de Jesus. Mas quando Ele voltar, nós seremos iguais a Ele, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então todo esse pecado que está aqui nesse mundo não vai mais existir. Amém? Nós recebemos a bênção da santificação, e existe uma bênção muito maior que nós vamos receber, que é a volta dEle, que é a glorificação, quando receberemos um corpo transformado, um corpo à imagem e semelhança de Jesus, porque esse é o objetivo de Deus, ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. Em segundo lugar, uma razão para glorificarmos a Deus é que Ele nos escolheu antes da existência do mundo. Que maravilhoso! Eu não sei o quanto o seu coração se alegra e vibra por causa disso, porque você foi escolhido por Ele antes mesmo de você existir. Antes de existir os céus e a terra, Cristo, Jesus, já havia escolhido você. Isso fala de um privilégio que nós não merecíamos. Não por merecimento, mas por graça salvadora, por graça de Jesus. E Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis, santos, separados do pecado, separados do sistema desse mundo, separados da condenação. Agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, pois foram justificados por Ele. Agora o pecado não condena você, Satanás não condena você, porque você foi lavado e remido com o sangue de Jesus. Não com o sangue de bode, não com o sangue de carneiro, não com o sangue de animais, mas com o precioso sangue de Jesus, que não havia pecado. Amém? Ele nos chamou desde antes da existência do mundo para sermos santos, irrepreensíveis, sem defeitos. Ele diz aqui no versículo 3 e 4, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis na sua presença, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para sermos santos, irrepreensíveis, sem defeito, alguém que as pessoas possam olhar e não veem algo que possam censurá-lo. Isso está relacionado com a nossa conduta, com a forma como nós vivemos. É por isso que Paulo ele vai dizer: vede prudentemente como andais, não como loucos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Deus ele nos escolheu e colocou em nós uma identidade. E essa identidade, ela é a identidade de Cristo Jesus. Pedro ele vai falar sobre que nós devemos ser santo, assim como é santo aquele que nos chamou, assim como é santo o Pai que está nos céus. Jesus vai falar lá em Mateus, para sermos perfeitos, como é perfeito o Pai que está no céu. E em terceiro e último lugar, existe uma bênção e uma razão que nós devemos glorificar a Deus. Ele nos predestinou como filhos adotivos para sermos dele. Ele nos predestinou, ou seja, diz respeito a dar um destino, a mudar o nosso destino. E o nosso destino era a morte. Era como se nós caminhássemos, toda a humanidade caminhasse rumo a um abismo. E Cristo, Ele muda esse destino. Ele nos dá um destino, Ele nos mostra um caminho, Ele nos apresenta um propósito. E nele, fomos adotados e temos a bênção de sermos filhos dEle. Filhos dEle. Nós estávamos longe de Deus, Ele nos redimiu, Ele nos perdoou. Na sequência do texto aqui a gente vai dizer, o autor vai dizer: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados. Ele nos redimiu, Ele perdoou os nossos pecados, e Ele fez isso pela vontade dEle. E não apenas isso, Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o bom propósito da sua vontade, e Ele nos fez herança nele, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo Jesus, sejamos para o louvor da sua glória.
Você entende isso? Você entende essas razões centrais da fé cristã que nos leva ao propósito de Cristo Jesus, de glorificarmos a Ele, e que hoje você é filho? Isso fala que nós pertencíamos a uma outra pessoa e Cristo nos adotou para pertencermos a Ele. Isso fala também de que nós temos direito como filhos, mas não apenas direitos, mas nós temos deveres, e o principal deles é obedecer a sua palavra, é obedecer o seu propósito, é buscar o seu reino, é buscar a sua vontade, é fazer a sua vontade. E qual a nossa resposta em relação a essas razões que nós vemos aqui? Qual a nossa resposta a Deus? E eu listei aqui algumas razões que me veio à mente e eu gostaria de compartilhar com você. Quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus, quando nós olhamos que Ele nos escolheu, que Ele nos deu um destino, que todas as obras de Cristo Jesus, que foi feito mediante o sacrifício de Jesus na cruz, nos leva a darmos uma resposta a Deus. Em primeiro lugar, honrá-lo com tudo que temos, seja com os nossos dons e talentos, respondendo às demandas da igreja local, Ministério de Artes e Comunicação, Ministério Infantil, Juventudes e as demais outras áreas, seja com nossas finanças, ofertando na obra missionária, respondendo às necessidades da nossa comunidade, seja servindo a igreja local, nos pequenos grupos, liderando, discipulando, acompanhando alguém, chamando alguém para perto, caminhando junto, seja disponibilizando a nossa casa para a abertura de mais um pequeno grupo, seja dando uma carona para alguém depois do culto, seja acessando o conteúdo nas redes sociais, seja como nos comportamos nela. E aqui eu gostaria de fazer algumas provocações. Nada de acesso à pornografia, piadas sujas, impurezas, nada de críticas mais intencionadas ao governo, ofensas ao próximo. E Paulo vai tratar desses assuntos aqui nessa carta. Seja na criação dos nossos filhos, educando-os no caminho do Senhor, seja tratando bem nossas esposas, com amor, carinho, cuidado, proteção, seja santificando-os para apresentarmos diante de Deus purificada. Só que eu não quero deixar de mencionar os filhos. Para os filhos, tratando bem os nossos pais, em obediência a eles, honrando-os mesmo se isso fere a nossa vontade, o nosso ego, submissão, nada de rebeldia, nada de mentira, engano, revoltas. E não gostaria de esquecer também as mulheres. Sejam submissas, mas não a submissão que muitas pessoas creem, mas eu gostaria de falar de uma submissão onde você não queira fazer tudo sozinha, nada de orgulho, prepotência. Deixa que o seu marido cuide de você. E por aí vai a lista. Seja desenvolvendo um excelente trabalho na empresa onde atuamos, sendo honestos, sensatos, amáveis, gratos, pacientes, delicados, compreensivos, mansos. Seja em ser um bom cidadão na sociedade, no trânsito, no futebol, na faculdade, ou em qualquer lugar onde estivermos, glorificarmos a Deus em tudo que fizemos. A Bíblia diz que seja comendo ou bebendo, ou qualquer outra coisa que nós estivermos fazendo, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. E em resposta a essas razões que temos para glorificarmos a Deus, sejamos obedientes à sua palavra. Amém? E assim estaremos cumprindo o mandamento de Cristo e glorificando nosso Deus e Pai e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o Senhor, ó Pai. Grandiosa é a tua palavra, digna de toda aceitação, digna de toda confiança, digna de honra, de glória e louvor. Digno é o Senhor, ó Pai,
de receber honra, porque o Senhor criou todas as coisas. Digno é o Senhor de ser glorificado, porque o Senhor entregou o seu Filho para morrer por nós, mesmo sendo pecadores. Digno é o Senhor, e louvado seja o Senhor, porque o Senhor é gracioso conosco. Digno é o Senhor de receber honra e glória e louvor, porque o Senhor fez todas as coisas. E que a nossa vida seja para a adoração do Teu nome. Que a nossa vida, Pai, que as nossas atitudes, que as nossas ações, que aquilo que falamos, que aquilo que pensamos, ó Pai, glorifique o Teu nome. Seja, Pai, das atitudes mais simples, as mais complexas, as mais difíceis, que possamos glorificá-lo, ó Pai. Porque esse é o propósito da nossa existência, e nós não podemos fugir disso, e nem sequer conseguimos fugir disso, porque foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que o Senhor nos escolheu, e que juntos, ó Pai, possamos num só propósito, num só objetivo, numa só fé, num só amor, num só batismo, honrar e glorificar o Teu nome, porque digno é o Senhor de receber todo louvor, toda honra e toda glória, Senhor.